Jogador sai no intervalo da partida contra o Fluminense e passará por reavaliação em Porto Alegre. Também que jogador gremista que Carlo Ancelotti estava observando no Maracanã. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá. O João Pedro tá voltando de uma lesão complicada, né? Uma situação séria que teve no ano passado e aos poucos está tentando recuperar a sua forma física, né? É verdade, 2023, no primeiro ano dele com a camisa do Grêmio, viveu talvez seu auge no futebol, o auge físico, e desde então vem tentando se reencontrar, mas sofre muito com lesões. E ontem ganhou a oportunidade de ser titular, principalmente por conta do que aconteceu no Grenal com o Marcos Rocha. Tomou um baile, né? Vamos ser francos aqui, falar a linguagem correta. Tomou um baile no lado direito da defesa gremista, e aí ficou como opção no banco de reservas. João Pedro ganha essa chance e até estava bem na partida comparado a ele mesmo nos últimos jogos, principalmente contra o Guarani de Bagé. Só que ele, ao final do primeiro tempo, relata ao Luiz Castro que não estava bem. E no intervalo ele é substituído e entra o Marcos Rocha, e aí na sequência, nos primeiros minutos, o Grêmio tomou o gol. O João Pedro foi questionado na zona mista pós-jogo sobre o que aconteceu e estava se sentindo bem. E foi muito claro, não chegou a ter uma lesão de fato, segundo ele mesmo falou, por se conhecer, mas sentiu um desconforto e, para não agravar a situação, preferiu falar com o Luiz Castro para sair da partida e dar lugar ao Marcos Rocha. Vai ser reavaliado em Porto Alegre, até porque é um jogador que, repito, vem sofrendo muito com lesões, mas o João Pedro falando que, se conhecendo, foi um desconforto que foi para não agravar. Só que aqui a gente lamenta, né? Lamenta pelo fato do Marcos Rocha não estar conseguindo entregar, né? E isso aconteceu contra a Avenida, aconteceu contra o Inter e de novo ontem contra o Fluminense. E a gente está precisando de um lateral titular, né? O João Pedro tem esse potencial. Só que é, ainda precisa entrar em forma, ainda precisa se adaptar ao ritmo, né, do futebol, principalmente pelo calendário que exige em 2026 de um jogo quarto domingo com mais frequência, né, até por conta do início de temporada que foi mais cedo do que os demais anos. E para isso o João Pedro precisa estar 100% para ser o lateral titular. Em plenas condições, ele consegue ser esse lateral. Mas nessa situação tá difícil. E o Grêmio tá sofrendo muito lateral, ainda não se avalia internamente que precisa de um jogador para essa posição, mas se continuar dessa forma, a gente vai ter que buscar alguém no mercado, né? Porque o João Pedro não estando 100%, o Marcos Rocha não aguentando no esquema do Luiz Castro e sofrendo muito nas partidas. Então a gente precisa olhar com mais carinho para essa posição. Eu já venho defendendo, né? Para mim, até não trazer alguém ou até alguém não estiver 100% dos dois disponíveis, ou se subir alguém da base, enfim, o Pavão para mim é o escolhido, tá? É um cara que entrega defensivamente e que sabe cruzar, né? Ali o básico para um lateral. Mas eu acho que sim, a gente tem que olhar com mais carinho para essa posição, porque, repito, é um jogador que é mais avançado na idade e está sofrendo nesse início de temporada e muito, e um que não está ainda 100% fisicamente, agora tem essa situação. Mas sentiu no jogo contra o Fluminense, substituído no intervalo, e vai ser reavaliado em Porto Alegre para saber qual a situação, se de fato houve uma lesão ou se foi somente um desconforto, tá certo? Bom, vamos para outro assunto, porque ontem Carlo Ancelotti esteve no Maracanã observando a partida entre Fluminense e Grêmio, tá? E um atleta gremista foi observado pelo treinador da seleção brasileira. E esse atleta foi Carlos Vinícius, tá? Sim. O atacante do Grêmio, 19 participações em 20 jogos, com 16 gols e 3 assistências, está sendo observado e está no radar da seleção brasileira. Tem mais uma convocação para amistoso preparatório e depois já tem a convocação para a Copa. Tá muito em cima da hora, é verdade, para fazer alguma alteração com um jogador que sequer foi convocado na sua carreira. Mas
tem que ficar de olho porque o Carlos Vinícius vem chamando a atenção, vem sendo importante. Desde a sua chegada na metade do ano, ajudou o Grêmio a sair de uma situação complicada. Começa o ano fazendo gols, né? Ontem a bola não chegou muito para ele, mas aqui chegou, ele conseguiu guardar, que foi o gol que o Grêmio fez de desconto lá no Maracanã contra o Fluminense. E isso vem chamando a atenção do Carlo Ancelotti e da sua comissão técnica, pelas características, tá? É um atacante com características diferentes do que a grande maioria dos atacantes que hoje frequentam a seleção brasileira. Talvez o mais próximo e aqui não estou fazendo comparação um com o outro, é apenas questão de característica. É bom ressaltar isso aqui. Mas talvez o mais próximo hoje seja o Pedro, do Flamengo, né, que consegue fazer um pivô e não é talvez tão móvel quanto outros atacantes que frequentam. O Richarlison, vamos citar aqui o Endrick, citar aqui o Gabriel Jesus, citar aqui o Matheus Cunha, enfim, essa leva de centroavantes que vem sendo convocada pelo Carlo Ancelotti, tá? Ou que já foi convocado em certo momento para a seleção brasileira. Então, por essas situações e por estar sendo importante para o Grêmio e sendo muito participativo em gols, está sendo observado. E ontem Carlo Ancelotti esteve observando o Carlos Vinícius. É ver se ainda tem tempo para mudar essa lista para um jogador que sequer foi convocado. Mas é importante a gente ficar de olho, porque é um cara que está sendo importante para o Grêmio e que daqui a pouco pode ser importante para a seleção brasileira, tá certo? Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários sobre o lateral direito. O que tu acha que tem que fazer? Contratar? Colocar um outro jogador nessa posição? E Carlos Vinícius, merece ou não uma chance na seleção brasileira? Quero saber a tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo a todo mundo e a gente se vê em breve.